Olá, boa noite, pessoal. Estamos em mais uma live do Bate-Papo Missionário e hoje nós teremos conosco os missionários que estão lá no Japão, em Okazaki, o pastor Jussier e sua esposa Joanice Arcanjo. Bem-vinda, Ravena. Boas-vindas a todos. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, Giovana. Paulinho, Davi. Boa noite, gente. Bruna, bem-vinda. Então, hoje temos mais uma live, do nosso bate-papo missionário. E hoje teremos conosco os missionários pastor Jussier e Joanice, sua esposa, que estão lá no Japão, em Okazaki. E eu queria dizer que é maravilhoso. Já aproveito para essa live para que as pessoas também estar aqui conosco e receber um pouco dessa palavra e conhecer um pouco dos missionários Jussier e Joanice. Então compartilha, avisa lá no grupo da igreja, avisa lá nos seus grupos do WhatsApp, para as pessoas poderem vir aqui participar conosco, e conhecerem um pouco do que Deus tem realizado lá no Japão. Então vamos aguardar os nossos missionários entrarem aí. Boa noite, Camila. Então aqui são 21 horas e alguns minutos, lá é pela manhã, Então é por volta das 9 horas da manhã. Então a gente tá muito grato como igreja, pelos nossos missionários, de terem essa disponibilidade de estarem conosco hoje. Então vou esperar eles entrarem aí. Ai, meu Deus. Ia fazer uma atualização agora no celular. Mas tá tudo na bênção. Então vamos aguardar. Pastor Jussier, eles vão entrar pela igreja Verbo da Vida Okazaki. Eles ainda não entraram. Então vamos aguardar. Vocês estão bem? Estão com expectativas? Então eles já estão online. E daqui a pouquinho eles estão entrando aí pra gente começar. Aí, já chegaram, vou convidar logo pra gente começar. Vamos aguardar um pouquinho mais e vai compartilhando. Olá, pastor Jussier, boa noite. Oi, querida. E aí, É, sim. Então é uma honra muito grande pra gente ter vocês aqui conosco, A Igreja Verbo da Vida Okazaki, isso? Uhum. Representada pelo Senhor. E eu creio que será maravilhoso, O Bate-Papo Missionário é uma proposta da nossa igreja, através da Secretaria de Missões, de nós estarmos um pouco mais próximos dos missionários que estão aí no campo e nossa igreja poder conhecer um pouco da história dos nossos missionários e também fazer missões e estar conectado, Então eu separei aqui algumas perguntas para fazer para o Senhor. Fique à vontade. E sinta-se também à vontade, você está em casa online, Na nossa casa. Então, para começar, eu queria saber quanto tempo vocês estão aí, no Japão, e como é que o senhor percebeu assim, esse chamado de Deus para pregar o evangelho para o povo japonês, para essa nação. Uau, então, 10 aninhos já de Japão agora esse ano, 2020, entramos em 2010, estamos aqui em 2020. Mas aí nossa história é bem longa com o Japão. Nós tivemos aqui a primeira vez em 2001, Uma forma tremenda, guiados pelo Senhor. Havíamos feito a primeira viagem à Bolívia em 2000 e quando retornamos, Sueli nos colocou na liderança do departamento, do primeiro, único departamento de missões do Ministério Verbo da Vida. Nós havíamos fundado o departamento juntos, Ela liderando e eu na vice-liderança. Depois ela me colocou, quando a gente voltou, para liderar. Mas com uma missão, de voltar à Bolívia com um grupo novo, Treinar um grupo novo. Mas só que quando eu estava na Bolívia, eu ouvi a voz do Senhor dizendo, não volte aqui. Então, quando foi nos 2 meses seguintes que Sueli me convida isso, eu disse, olha, estou honrado, mas não posso voltar à Bolívia. Então, ela disse, por quê? Porque o Senhor me disse para não voltar. Eu disse, então... Não, mas eu posso liderar, treinar outra pessoa. Ele disse, não, vamos orar então, vamos ver. Aí foi colocado uma outra pessoa no meu lugar, que foi
o Christian, a Suênia. E aí, isso foi mais ou menos outubro para novembro de 2000. Quando foi janeiro de 2001, estava passando pano na casa, solteiro, ó. Sem filho, né? Porque sem filho o casal pensa que é solteiro até, né? Fica só namorando, né? Aí pensa que não tem nem filho, pensa que é solteiro ainda. Então a gente não tinha menina ainda, né? Aí isso era 2001 e o senhor falou conosco para voltar ao Japão, ou para vir ao Japão. Eu vi, vá para o Japão. E ali eu fui despertado, disse para a Joana isso logo de cara, ela ficou, recebeu com alegria no coração, e o mundo se abriu para nós, tudo era Japão. E foi assim que a chamada propriamente dita, do ponto de vista da localidade, foi definida. Agora, em termos de ser missionário, isso foi despertado em mim desde a minha conversão. Eu me envia como missionário já correndo a minha carreira, mas eu não sabia assim, exatamente o que significava ser missionário, né? Eu só sabia que eu me via correndo com essa visão, mas não sabia como, né? Isso, novo convertido em Arco Verde, fazendo parte de uma igreja tradicional. Sou arco-verdense, pernambucana aí do seu lado. Olha aí. Eu sou de lá também, nasci lá, no sertão. Arco-verdense, menina? Não. Eu nasci ali na casa de saúde, ali. Acho que nem existe São mais, Lucas. né? São Lucas, eu nasci lá também. Ai, ó. Tamo juntos, pastor. Mamãe entrou aqui, viu? E pastor Abimael e Giovana estão aqui também. Então, mamãe, um beijo, nós amamos você. Uma saudação especial a Abimael, sua digníssima esposa. Né? Mamãe Jane também entrou aí, foi? Isso. Eita, cheiro no coração da mamãe Jane aí. Amo você, minha linda. Eita, ela mandou uma saudação essa semana para nós aqui, que a gente chorou de alegria. Oh. Pastor Abimael disse que você é um guerreiro e Giovana disse que ama muito vocês, que desde sempre vocês diziam, né, que iam para o Japão. Uhum. Sim, eles devem ter visto a gente nas conferências aí, feito um doido mesmo, porque para seguir Jesus tem que ser outro doido, né? E a gente estava lá com faixa na cabeça, mas vai perguntando aí que a gente vai respondendo, é mais fácil. E qual o maior desafio que vocês enfrentaram, né, quando chegaram aí no Japão? Foi você que fez um corte bem, né? Foi quando chegou aqui. Porque foi o grande desafio para ter coragem de se levantar para chegar. E outro foi depois de chegar. Né? Então, depois que a gente chegou, a gente muito empolgado, muito alegre, regozijante. A gente estava se sentindo assim como que andando sobre as águas já dentro do barco, né? Saindo da margem, andando nas águas já dentro do barco lá com o Pedro e a galera toda. Então a gente estava se sentindo dessa maneira. Porém, os primeiros 3 meses, tinha uma família que nos recebeu aqui, a gente não sabia, mas a gente estava andando de bengala, né? E com um guia de cego, mas não sabíamos que estávamos, tipo, com dificuldade de andar e ainda cego. Então, a gente estava nessa situação de bengala e meio que cego, mas sem saber. Ou seja, quando passou os 3 meses que o pessoal disse, olha, agora a gente vai para o trabalho e tal, o pessoal estava de folga, não estava de licença, foi logo depois da crise de 2008, então 2010 ainda tinha os reflexos da crise de 2008. Aí quando o pessoal debandaram, assim, foi cada um para a sua casa e para os seus trabalhos, aí foi que caiu a ficha do que era viver no Japão. Sem saber o idioma, mesmo eu passando 4 anos estudando os alfabetos, dos quais eu só aprendi 2 de 3, né? E achava que o outro a gente vai ali na convivência, estudando, vai aprendendo. Praticamente não parei de estudar assim, mas não houve esse rompimento no idioma, né? Ainda. Mas também tivemos que fazer algumas escolhas. Então, o choque mesmo foi realmente choque cultural, foi se deparar com uma cultura totalmente avessa à nossa. Graças a Deus, porque estudamos muito para chegar aqui. Mas eu digo, quem tem que vir para o Japão
tem que se preparar bastante. E hoje nós temos bases aqui, nós temos 3 bases do Sim. Ministério Verbo da Vida no Japão hoje, em 3 estados, né? A primeira foi aqui em Okazaki, a segunda é como igreja, né? Como Rema, a primeira foi em Yamanashi, e que agora também tem uma igreja Verbo da Vida lá. E a terceira, que só tem um aninho, está lá em Tóquio com o nosso missionário Jeff, que havíamos trazido ele lá de Brasília, levantamos ele aqui como secretário do Rema e depois professor, e aí depois ele decolou para Tóquio. E aí estamos avançando. Então, realmente, o choque cultural é algo assim, não é algo que você diz, ah, e aí, já superou? Não, não superamos ainda. São 10 anos, se deparar com o idioma e com a cultura todos os dias aqui, a gente ainda tem choque cultural. Eu não sei se você fez essa pergunta aí, mas ou está pensando em fazer na sua lista aí, mas deixa eu te dizer. Eu ia deixar isso para o final, mas eu vou fazer agora o que você perguntou sobre a maior dificuldade. Se você me Pode ficar à perguntar hoje, vontade. e aí, 10 anos, quantos amigos japoneses você tem? Ah, 0. Nenhum. Nenhum. Eu tenho alguns conhecidos. O mais uhum. próximo que a gente tem hoje é uma professora que se formou no Remo nos Estados Unidos, e essa gente tem realmente uma afinidade com ela por causa da visão da palavra. Ela mora em Tóquio, de uma outra igreja, e eu levantei ela como professora do Rema aqui no Japão, do Rema Brasil, aqui no Japão. E ela é a japonesa mais próxima que a gente tem, né? Mas em termos de homem, né? Porque ela é mulher. E ela vai ser, inclusive, a preletora da turma Formatura. da formatura aqui em Okazaki. Vai E ser dia 10, isso? dia 10 aí para o Brasil, dia 11 aqui para mim. Às 10 da manhã aqui para mim, 22 horas da noite aí para vocês, da sexta-feira. E agora, em termos de homem, eu não tenho nenhum. Eu tive alguns conhecidos, assim, mas dizer que eu quero uma amizade, dizer, rapaz, vem comer aqui na minha casa hoje, eu vou comer na sua casa, ou vamos no restaurante hoje juntos. 10 anos eu ainda não tive essa oportunidade de fazer isso com um japonês. Mas vai chegar, em nome de Jesus. Agora, já Sim. os filhos, né? Meus filhos já conseguiram trazer alguns japoneses aqui em casa, comer com a gente e tal. Agora, aconteceu o contrário, também ainda não aconteceu. De um dos coleguinhas do meu filho, chamar eles para comer na casa deles, passar uma tarde com eles na casa deles. Isso aí ainda não aconteceu, não. O senhor tem 2 filhos, né? 2. Josué e Caleb. Correto. É, qual, o senhor, já que você está falando assim sobre a cultura, né, e sobre essa questão do povo, eu queria saber e como foi, como tem sido a aceitação dos japoneses com os brasileiros e com relação, né, a vocês mais diretamente e com a pregação da palavra. Então, assim que nós chegamos, eu tive um impacto maravilhoso, que foi ter conhecido uma jovem de 22 anos, uma nova convertida, estava sem igreja, havia se convertido no Brasil, e conheceu Sim. uma menina em comum a nós aqui, e ela nos apresentou dizendo que ia chegar uma família de missionários aqui. Aí foi quando nós conhecemos a Yuki Shimizu, que foi a primeira japonesa que fala português e que se formou no Rema lá em Yamanashi. Se casou com o Henrique, foi indicado para fazer escola de ministro no Brasil, fez escola de missões também, e hoje está atuando na igreja lá em Tóquio, né? Sim. Então, aí essa foi a nossa maior aceitação de japonês, foi aí. Aí a segunda foi através do que o Rema realizou aqui no Japão e está realizando. Amém. Nós alcançamos filhos de japoneses de língua portuguesa e hispânica, que ou são realmente filhos de japoneses ou são casados com japoneses. E aí eles, com o idioma que eles já dominam, ganharam japoneses. Então, e aí eu me sinto assim, alcançando, né, japoneses por meio deles. Um outro pastor, o pastor Luiz, que é um brasileirão, pernambucano também, casado com uma filha de japonês,
eles formaram quase a liderança deles toda no Rema, lá em Manaus. E nessa liderança tinha uma senhora que é fluente, a Mariko, né? E ela conseguiu fazer, junto com o pastor Luiz, que ele já tinha uma influência, com os vizinhos do Rema, e nesse período aí conseguiu formar um grupo de mais ou menos 10 a 20 japoneses, onde já houve até batismo, né, com japoneses. Uma peruana que estudou no Rema, eu discipulei ela em espanhol, né, que ela é uma filha de japonês descendente de hispânicos, né? E ela não falava português, então eu discipulei ela em espanhol. Ela veio a fazer o Rema, se formou o ano passado com o Guto aqui, e nós ganhamos o marido dela para Jesus por meio dela. Amém. E eu participei do batismo dele, né? Nas águas, né? Foi maravilhoso. Então, dizer assim, eu só ganhei um japonês diretamente assim, eu só ganhei um. Porque ele era casado com uma brasileira e quem pregou para ele fui eu, porque ele aprendeu um pouquinho de português. Eu só ganhei um, né? E aí a gente vai trabalhando. Esse é o Seja Bem-vindo ao Japão. É assim. Giovana tá pedindo para perguntar para você. Deixa eu ver aqui a pergunta dela. Sobre o sucesso dos seus filhos aí. Nossa, digo, assim, 80% da nossa missão a gente dedica aos nossos filhos aqui, porque a gente havia estudado e havíamos visto que existe uma cultura aqui em que as pessoas dizem assim, perdi meu filho para o Japão, né? E aí, quando a gente foi estudar essa expressão que nós ouvimos aqui, nós começamos a trabalhar para que isso fosse evitado, né? Se eu não me engano, parece que o Josué entrou aí. Tá aqui. Falando em japonês, eu entendi tudo. Ele falou amém em japonês, tá? Eu estou traduzindo para você. Estou falando amém em japonês. Eu sei 3 palavras em japonês, nem sei se está certo. Yokoso, arigato e sayonara. Pronto, seja bem-vindo, obrigado e adeus. Então a gente começou a trabalhar isso, então nós tivemos que administrar os recursos. Eu não posso trabalhar aqui no Japão, eu não posso desenvolver nenhuma atividade com fins lucrativa. Então, eu só posso trabalhar com a voz aqui, né? Ou ensinando português, ou alguma matéria acadêmica, ou teologia, que é o que eu faço, né? Com a escola bíblica. Mas aí, a gente teve que administrar isso. Então, nós tivemos que investir muito em nossos filhos. Então, investimos com professores particulares, suporte, apoio, até mesmo assim algumas oportunidades que a minha esposa teria de trabalhar fora, nós decidimos, né, por 9 anos, dela não trabalhar fora. Ela tinha o visto dela permitia 5 horas, mas nós decidimos, né? Ela chegando. Ela vai chegar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui para ela chegar. Fica à vontade. E aí nós decidimos por não ir trabalhar. Peraí, ao vivo é assim, né? Por não ir trabalhar. Olá! Me acordei cedo hoje, não foi? Que bom, glória a Deus. Muito bom estar com vocês. É uma honra, viu, pra gente ter vocês com a gente essa noite. Essa aqui é a minha namoradinha, viu? De 22 anos, tá? 22 anos que a gente tá namorando. Meu Deus! Aí é o seguinte, para responder para não perder o link, é que nós dedicamos realmente 80% do nosso tempo para os nossos filhos e realmente 20% para a missão. E aí meu filho chegou aqui com 2 anos, o menor, Caleb, e nós que alfabetizamos, nós que ensinamos português para ele. Ele é fluente em português hoje, não somente em saber falar essas coisas do dia a dia, mas nós ensinamos para que ele se torne fluente em português, com riqueza de vocabulário, né? Porque senão ele não consegue ser um bom tradutor. Assim fizemos isso também com Josué. E hoje, graças a Deus, Josué, o mais velho, ele está sendo o nosso tradutor oficial, tanto na escola bíblica como na igreja, aos domingos aqui. Amanhã, 10 horas da manhã para mim, 10 horas da noite de hoje para você. Você pode participar do nosso culto ao vivo pelo Facebook e
ver ele traduzindo ao vivo, né? E aí é o seguinte, pronto, o Caleb esse mês, primeiro ano em uma nova escola, que é a escola que é do 7º ao 9º ano, é em outra escola, em outro prédio. Então é uma outra estrutura, são outros professores, e ele foi eleito o líder da sala. Então isso para um estrangeiro ser eleito líder, né? O ano passado ele foi o líder aqui da turma dele para ser na filinha que vai para a escola. Ele é o líder, que ele fica responsável pelas crianças pequenas, de 7 até 11 anos, ele com 12. Então ele foi o líder. Isso aí é uma outra superação também. Josué também fez um concurso. Caleb, o ano retrasado, lá em Manache, ganhou um concurso de redação e ganhou um voucher para Disney, aquele voucher top, né? Que você não precisa enfrentar fila, você entra por uma outra fila assim e já vai direto para o brinquedo, né? Legal. Foi massa, porque ele ganhou esse concurso de redação lá. E esse ano o Josué participou de um concurso de redação entre aproximadamente 15 mil japoneses e estrangeiros em geral, e ele ficou em um dos 4 lugares. Foram 30 pessoas selecionadas. Muito bom. 3 ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, e os outros 26, 27 ficaram em 4º lugar. Então, ele foi um desses classificado em 4º lugar, né? Coisa boa. E estamos superando, né? Não sei se você viu, não sei se eu compartilhei para ti, se chegou, acho que você é nova ainda, né? Não tinha chegado ainda na minha lista, mas a gente compartilhou essa semana que o Caleb, conta aí, Vinícius, o que aconteceu com o Caleb? Calebinho se acidentou, né? Essa semana ele caiu da bicicleta e machucou a mão, pegou 6 pontinhos na mão dele e foi bem assim, doído para ele, né? E a gente a gente tinha ido buscar Josué na escola e tinha ido, comprar algumas coisas para a formatura, alguns compromissos da formatura e em outra cidade a 1h30 daqui, né? Da nossa. E aí ele ligou para a gente assim, mas o que a gente achou interessante é que quando ele sofreu o acidente, né, que ele caiu da bicicleta, ninguém o ajudou. Ninguém ajudou, né? Ninguém ajudou. Ninguém chamou ambulância. Ele sangrando. Ele sangrando e tudo. Aí ele disse que veio, né, no coração dele um louvor. Eu te agradeço, Deus, né? Por se lembrar de mim, pelo teu favor, né? Ele ficou cantando essa música. Ficou cantando. Ele disse que enquanto cantava, não sentia dor nenhuma, né? Glória a Deus. E trazer a bicicleta e as coisas dele ainda aqui pertinho de casa. Aí quando ele não aguentou mais, ele soltou tudo e correu para casa, né? Ele ligou para a gente, aí a gente acalmou ele, orou com ele, falou para ele tomar um banho. E aí a gente ligou para uma vizinha nossa que a gente está evangelizando. Aí ela veio aqui rapidamente, parou tudo que estava fazendo, veio aqui, né? Socorreu ele, levou ele para o hospital. E quando a gente chegou no hospital, ele já estava na sala lá do médico, anestesiado, já para tomar os pontos, né? Mas assim, Deus é muito bom, graças a Deus, assim, que colocou esse louvor no coraçãozinho dele, e ele ficou lembrando, né, assim. E Deus é muito bom, muito fiel. Josué disse que essa semana um colega dele perguntou para ele, Josué, o Jesus Cristo, ele ressuscitou mesmo? Um nihonjin perguntando isso, né? Então, ele disse, japonês, nihonjin é japonês. E ele ficou muito contente, né? Porque assim, todo mundo sabe que ele é cristão, né? Principalmente porque ele está estudando na escola e às vezes ele tem que sair um pouquinho cedo do jogo, de um treino, para não faltar a aula, né? E aí todo mundo sabe que é uma escola teológica que ele faz parte, né? Então, ele disse que ficou muito contente por evangelizar, por dizer para ele que Jesus de fato ressuscitou, né? E que ele é o nosso Senhor.
Amém. Isso Eu aí. ia perguntar qual o maior testemunho que vocês têm aí, mas depois desses, acho que já responde muito. Meu Deus, Tem glória um a que Deus. foi o primeiro que mais me impactou, foi quando eu cheguei, em 2010, né? Uhum. Quando houve o terremoto em 2011, com tsunami e radiação, a gente, a gente reencontrou uma jovem senhora casada, com 2 filhos na época, que nós havíamos pregado para ela em 2001, quando entramos aqui. Aí, ali já era 2011, ou seja, 10 anos depois, né? Não é isso? 2001, 2010. 9 anos 9 depois, anos depois. ela... aí estava naquele terror, né, da explosão da usina, radiação por todo lado. E a imagem que vinha para ela era que aquilo ia queimar os filhos dela, a radiação ia queimar, ela estava trancada dentro de casa, tinha feito uma feira, trancou, colocou vedação na janela e com medo de se queimar. E aí, o que ela estava ouvindo vozes, vendo vulto dentro de casa, e no momento de lucidez, ela ligou para a vizinha que conhecia a gente, perguntando se poderia fazer uma visita a ela. Ah, meu Deus do céu, por dentro eu dizia, meu Deus do céu, essa é a razão que eu estou aqui. Eu vou. Aí eu e a missionária lá e depois que a gente consolou ela e que oramos por ela, repreendemos e depois fizemos o apelo para ela retornar, porque ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela aceitou e que eu orei por ela e que ela confessou Jesus de novo, assim fez uma declaração de reconciliação. E depois eu perguntei sobre o batismo no Espírito Santo, ela disse que já havia falado em línguas, mas nunca mais, né? Tinha esfriado. E eu ministrei o batismo no Espírito Santo e ela destravou de novo em línguas, explodiu em línguas. Ela ficou Amém. tão liberta de tal forma que ela disse, olha, vocês não têm ideia do quanto vocês me salvaram hoje. Aí eu disse, Amém. mas como? Por quê? Aí ela disse, ela foi, venham aqui. E abriu a porta do banheiro com os filhinhos dela, uma no braço e outra agarradinho na perna assim. Ela disse, tá aqui, a banheira estava cheia. Eu ia matar meus filhos afogado e tinha uma corda pendurada na janela. E eu ia Nossa. me matar. Então, isso é tremendo. Eu fiz uma viagem esses dias para socorrer uma pessoa. Viajei horas para chegar para essa pessoa. 3 horas, 2 horas e meia de viagem da minha casa. Fui com mais 2 companheiros. Só para chegar para essa pessoa e dizer, eu vim aqui só para te dar um abraço e te ouvir. Porque essa Aleluia. pessoa é um cristão e que estava, né, eu creio, há 2 anos tomando medicação controlada e Amém. triste e com dificuldades. E eu Amém. creio que nós somos a resposta de Deus. Amém. São sim, Todos já estão aqueles que nos sendo aí. encontramos aqui. Amém. Pastor Abimael está comentando aqui, só o amor de Deus para sair do seu país para amar um povo que não é o seu. Uhum. E a gente consegue ver, né? Assim, não temos tanta proximidade, mas através do que vocês estão contando e do testemunho dessa atitude, vocês, a vida de vocês é sim uma resposta, é uma inspiração para muitas pessoas, viu? Amém. Deus é bom. É Cristo em nós, Amém. né? Cristo em nós. A esperança da... Glória a Deus. A graça não está vã em nós, né? A graça está Amém. Isso trabalhando. mesmo. Amém. Glória a Deus. E eu queria saber, assim, o que vocês mais admiram, então, aí na cultura japonesa. E quais fatos, assim, ou alguma coisa curiosa, engraçada que vocês passaram aí com relação à cultura, já que é tão diferente, né? Mas, A gente já passou muita coisa engraçada aqui. muitos micos. É, Passar 45 minutos procurando a manteiga no supermercado para a Janice fazer um bolo, eu sem achar a manteiga, e Janice, pronto. Jussier deve ter encontrado alguém, está evangelizando. 45 minutos e não traz a manteiga. E o supermercado quase na porta de casa. Você ia trazer saquê, né? Que é cachaça de arroz, como se fosse água. Água mineral. Eu só comprando água de 2 litros, né? De 1,5 litro. Aí eu vi um grandão de 5 litros. Eita! Eita, nossa, ligou para mim todo feliz. Aí peguei o bicho, botei na caixinha, assim, no carrinho. No carrinho para Aí trazer. quando eu cheguei no caixa, eu vi aquela água brilhando. Aí eu olhei pro caixa, para a mulher da frente. Uma tiazinha lá. Era uma tiazinha, rapaz, de uns 95 anos de idade.
menino, com uma garrafa de vinho que eu reconheci pela cor que era vinho, e do lado essa garrafa branca aí, né? Disse que eu pensei que era água. E quando eu vi que a bicha balançou assim, que brilhou, eu digo, não, água não brilha desse jeito. Aí eu fui me toquei, rapaz, isso é saquê. Aí ele aprendeu rapidinho o candy de água, né? Mizu, pronto. Aí Nunca depois mais, que eu aprendi o candido de água, eu nunca mais paguei esse mico. Aí voltei, botei o saquê lá na prateleira e peguei a minha aguinha pequenininha mesmo, de 1,5 litro e vim embora. Eu também, tem duas palavrinhas que são bem parecidas aqui, né? Que é Kauai e Kauaiçô, né? Kauai é bonito, né? Bonitinho. Oh, Kauai, você Kauai, bonito, né? Uai, já aprendi outra. E Kauaiçô, né? Coitado, né? Ah, coitadinho, Kauaiçô, né? E uma pessoa falou para mim que quando eu colocava esse sô no final da palavra, né? Kauai, Kauaiçô, eu estava diminuindo a palavra. Eu colocava a palavra no diminutivo, né? Sim. Aí eu entendi. Aí toda feliz que eu tinha entendido, né? Aí eu comecei a usar. Eu chegava no Coen, no parque, aí eu falava com as crianças, assim, olhava, oh, Kauai, Kauaiçô, né? E a mãe ficava olhando assim para mim, né? Primeiro Kauai, a mãe ria. Aí depois ela dizia... Aí eu achava que Kauaiçô, chamando o menino da mulher de coitado. Coitadinho, coitadinho. Coitadinho. Kauai tava chamando de bonitinho. Aí Kauaiçô já tava chamando de feinho. Aí outro mico que eu paguei, né? Assim, aqui tem uma plaquinha quando são 3 plaquinhas que usam no carro. Assim que você tira a carta de habilitação, né? A carteira, eles colocam um selo, uma plaquinha, verde e amarelo, né? No carro. Que você é iniciante. Aquela plaquinha indica, aquele dali tirou a carteira agora, né? Então, tenha paciência com ele é cuidado, iniciante. ele é iniciante, né? Aí tem outra também que é de senhorzinho, né? De idoso, então que é pra gente ter paciência também. E tem outra plaquinha que é de deficiente, né? Assim. Aí essa plaquinha verde e amarela, quando eu vi os carros com essa plaquinha, eu dizia, nossa, eles identificam os brasileiros aqui. É brasileiro, né? Aí já vai falar com todo mundo, oi, não era brasileiro, era tudo japonês. Olá, né? Eu sou do Brasil também. Então, aí tem muita coisa. Vixe, o apóstolo Guto disse que quando ele foi aí, ele se sentia um analfabeto, porque não sabia de nada, né? Não só ele, a Sheila mesmo, a Sheila ela morou 8 anos na Inglaterra, na Europa, e ela é fluente, né? A tradutora oficial do ministério. Isso. E quando ela esteve aqui, ela disse, nossa, como fazia muitos anos. Porque ela roda por outros países e todos os outros países do mundo são fluentes, assim, você se vira bem com o inglês. Só que aqui é o único país do mundo que o inglês não salva você. Não salva você. E ela se sentiu realmente analfabeta, né? Analfabeta. Assim, sem... Você precisa, se você não souber o básico, você, assim, sobrevive, né? Porque tem muito brasileiro que sobrevive. Assim, o inglês resolve um pouquinho assim, por exemplo, num território internacional que é o aeroporto. Aí você encontra mais alguém um japonês que tem um inglês um pouco mais fluente, porque o restante, saindo de Tóquio e fora dos aeroportos, você vai encontrar o japonês que fala o inglês ajaponesado, né? Tipo, Hamburgo, né? Michero Fafa, né? Diz aí. McDonaldo. Sabe o que é McDonaldo? McDonald's. Tudo a ver. Ia ficar lá. Esse é o inglês, né? É o inglês aqui. Bem falado. Aquele da Disney, como é que é? Desunerando. Sabe o que é desunerando? Disneylândia. Desunerando. Realmente, Giovana está perguntando aqui como é a questão do valor do dinheiro aí.
Então, Então, hoje na comparação com o deixa eu dólar, só falar, porque você fez duas perguntas, né? Coisas engraçadas e o que mais a gente admira Mas admiro na é a cultura. admiração da cultura. assim, a cultura aqui é fantástica, né? Assim, o nível de educação do japonês é algo surreal, né? Assim, então eles são muito, muito educados mesmo. Ah, assim, isso é muito impressionante. Ao mesmo Né? tempo que acontece coisas como essa do Caleb, de estar sangrando no meio da rua e o povo não conseguir ajudar. É, Dizem em pesquisa, o japonês diz isso em sala de aula, que um dos lugares no mundo mais possível de alguém morrer de um ataque cardíaco é aqui no Japão. Porque a pessoa desmaia e o povo não tem a iniciativa de socorrer. Eles têm medo, eles têm um receio, eles têm timidez de se envolver, de chegar assim, né? Tem vários acidentes de carro que aí no Brasil acontece um acidente, junta 10, 20, 30, 50 pessoas. Aqui não, a pessoa fica lá sozinha. Eu mesmo, teve um dia que eu parei mesmo para perguntar e a mulher disse, tá tudo bem, né? Eu tô ligando pro meu seguro. Pronto. Aí eu deixei ela lá e fui embora. Mas se a mulher tivesse desmaiada lá, eu tinha feito uma massagem cardíaca, eu tinha ligado para a polícia, eu tinha chamado a ambulância, eu tinha feito qualquer coisa. Porque a gente brasileiro e nordestino, a gente faz parte da nossa natureza, ser assim, né? Quente, né? Assim. Mas aqui o japonês ele é muito reservado, né? Outro dia eu presenciei, eu estava saindo do supermercado e um senhorzinho, ele desmaiou, assim, ele caiu, né, na calçada. E eu olhei eu estava saindo mesmo. Então, assim, e como eu estava saindo, não dava nem para eu voltar, porque eu entrei numa fila de carro, né? E eu olhei pelo retrovisor e, rapaz, ele caiu lá e a única pessoa que foi lá saber se ele estava bem era o senhorzinho que estava no trânsito do supermercado. Né? Porque fica um guardinha no trânsito. Que é idoso também. Que é idoso também, né? No supermercado, para ele direcionar os carros, parar para os pedestres passarem, né? E tudo. E aí foi a única pessoa que foi lá socorrer. Eu disse, meu Pai eterno, misericórdia. Então, eles realmente são muito reservados mesmo, assim, nesse aspecto, né? E os outros positivos que é a disciplina, né? São assim, muito firmes em fazer algo, né? Organizados, planejam muito com antecedência. Demora o planejamento, mas quando vai executar, executa e conclui, não para por nada. Pensa, é tudo muito. Aqui é um país muito sistemático. Né? É tudo muito Mas por causa da maneira cerebral que é condicionada pela língua. A forma que a língua é expressada, ela é uma língua formatada. Se não falar daquela maneira, a pessoa não vai entender. E também, assim, no Japão não existe muito a questão da ironia, de duplo sentido, de hipérbole. Não. Se você falar uma coisa exagerada, ele vai entender exagerado. Não tem essa, não. Então, você não pode falar com hipérbole, com ironia, com duplo sentido, que não vai dar. Não é. Eu trabalho com a japonesa, que eu até falei para a Jusce, eu disse, olha, Shiga-san, ela realmente ela é diferente. Porque, como Jusce falou, essa questão da ironia aqui não existe, né? Então, é assim, não tem essa coisa que a gente ironiza, né? Tipo, eu trabalho com chinês, muito chinês, né? E o chinês, assim, nossa, você tem que ter uma graça para trabalhar com eles. O chinês é o brasileiro da Ásia. Isso é nada, nós somos mais simpáticos. Mais simpáticos, não, né? Depois que eu estou trabalhando com eles, Só nos defeitos, faz barulho. Totalmente difícil. Faz barulho e são mais gordinhos. Aí, mais assim, ela me tratou bem grosseira, né? A chinesa, né? Aí eu ironizei, né? Eu olhei para ela, né, e falei, nossa, como você é simpática. Aí a japonesa olhou para mim, ela olhou assim, aí ela disse, por que ela tá falando isso, né? Ela tratou ela com grosseria, aí ela começou a rir, né? Aí
eu disse, nossa, acho que ela entendeu o que eu estava realmente querendo dizer, né? A chinesa não, a chinesa olhou assim para mim e ficou assim, olhando, sem entender, né? Porque ela me tratou com grosseria e eu disse, né? Oh, né? Yasashi, você, né? Você é muito simpática, nossa. E ontem também foi bem engraçado, né? Eu estava trabalhando e uma máquina começou a fazer um barulho que parecia um besouro, mushi. Aí eu olhei para a japonesa que estava do meu lado e eu disse, eita, né? Mushi mitai. Aí parece um besouro. Aí ela olhou para mim e começou a rir, né? KKKK. Aí eu trabalho também com meninas do Camboja. Muitas, né? Eu digo que eu trabalho na Torre de Babel. Povo da China, Camboja, japonês, Indonésia, povo da Indonésia, do Peru. Menina, é uma misturada grande, né? Aí eu olhei para a menina do Camboja e disse, né? Ó, o barulho da máquina parece um besouro. Aí ela levantou a cabeça e ficou procurando. Ela só entendeu besouro. E ficou procurando o besouro. Então, assim, essa questão, assim, eles não entendem essas brincadeirinhas que a gente brasileira, a gente tira um com o outro, assim. E outro ponto negativo da cultura é a proximidade, né? A cultura não favorece proximidade. Para que você se aproxime, conquiste, né, uma simpatia de um japonês, 4 anos no mínimo de relacionamento. E para que você tenha acesso à vida e à casa dele é de 4 a 10 anos. E eu ainda não cheguei nesse nível. Para o japonês vir na sua casa, entrar, comer com você, né? Tem uma casa de uma japonesa que a gente vai lá, mas ela faz chazinho pra gente e tal e tudo. Só que eu não considero ainda amizade, não, porque a gente paga para ter aula de japonês com ela. Então, se eu estou pagando, eu ainda não considero amizade, não. Ela nos conhece e gosta da gente um pouco, porque a gente respeita as regras, respeita ela e tal. Mas dizer que aí eu tenho uma proximidade com ela, aí é outra história. Eu nunca convidou o Joanis para ir no shopping, para ir na rua, vai chupar um picolé junto com ela. Não, então não é amizade. Não é. Tem uma... E a outra coisa negativa é que não tem cuscuz, né? Sertanejo. Tem que importar. Eu tenho que ir na loja. Um cuscuzinho que você compra aí por um real, aqui é 12. 2, 3 reais. Aqui é 12. 12 reais. É a questão do dinheiro aqui, né? Então, hoje... 6 por 1. 6 por 1, né? 6 por 1. 6 por 1. 6 por 1. 6 por 1. Tá quase 6 o dólar, né? Quando a gente vai comprar aqui com as taxas e tudo. 6 por 1. Então é 6 por 1. Por R$1. É. Eu estava até falando para uma amiga minha hoje, assim, sobre essa questão. Eu disse para ela, olha, antes de ontem eu comprei laranja, né? Aí, assim, é muito gostoso no Brasil, essa diversidade de fruta, né? Eu disse, menina, o Brasil parece até o Éden. Tem fruta o ano todo, né? Assim, você encontra caju, morango, uva, tudo o ano todo. Parece que é uma fonte inesgotável. Então, aqui não, é sazonal. Então, é raro. É na estação você realmente apropriada, assim, na estação própria, a gente tem aquele fruto, né? E, assim... Uma manga boa aí, é 20 reais. Fui comprar laranja, eu comprei 3 laranjas, três laranjas. Cada laranja foi Riacuém, né? Riacuém. 400, né? 3,98, né? 3 laranjas. Não, uma laranja. Então, Uma laranja. Então, 3 laranjas, 300. Então foi 6 reais cada laranja. Uau! Tá vendo, pessoal? Deem graças pelas laranjas, pela manguinha que você tem aí. Porque não tem o mesmo sabor, sabe? Assim, da laranja daí do Brasil, essa laranjinha. E só laranja, limão e banana são os mais em conta. Porque uma manga, por exemplo, é 25 a 40 reais uma manga. Quando tem. Mamão, vixe, mamão esse. Quando ele aparece do supermercado, é verde. Eu fico até pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com o mamão verde? Uva de 50 reais para lá, um caixinho de uva. De 50 reais para lá. Um caixinho de uva. E se for a uva grande assim, ó, do tamanho assim, ó, de uma aqui,
É de Um R$ 200 kiwi, para lá. um kiwi é R$ 6 também. E um abocado, que é diferente do nosso abacate, esse abacatão da gente, né? Aqui a gente tem o abocado, Um que é abogado, que é do tamanho do limãozinho, assim. Ó. pequenininho, né? Então, ele também custa R$ 6. R$ 6. R$ 6. O Então, pessoal agora tá dando glória pelo Brasil aqui, viu? bem mesmo. Eu disse para minha amiga, esse menino, Brasil é o Jardim do Éden, minha gente. É Eu estava verdade. conversando com uma amiga nossa, Nutricionista. nutricionista, ela disse, olha, se você fizer um suco de acerola, se você fizer um suco Goiaba, de goiaba, se você aonde eu fizer vou um achar suco de goiaba? caju, se você fizer isso, Caju. misture com isso, que vai dar aquilo, faça isso. Eu disse, minha querida, olha, eu entendo assim, você está no Brasil, a sua mente está aí, está certa. Outra Mas coisa, nossa né, Mar? realidade aqui é outra. Nós estamos em outro mundo, em outro planeta, É né? verdade. Mas, assim, nós amamos demais Sim. esse país e as pessoas. Mas assim, todo esse tempo, graças a Deus, nunca faltou laranja, nunca faltou banana, nunca faltou kiwi, nunca Vai faltar. faltou morango, nem uva. A gente vai... Eu acho que faltam 15 minutos para a gente acabar a live. Passa muito rápido, meu muito Deus. rápido, né? Eu quero, assim, antes da gente acabar, que vocês possam dar, assim, com a experiência que vocês têm, alguns conselhos relacionados a missões para quem tem um chamado missionário e depois fiquem livres para compartilhar uma palavra que está aí queimando no coração de vocês. E a gente vai deixar aqui a live salva para que outras pessoas possam também assistir. E no final vamos deixar aqui o cartaz com a conta deles, pessoal, para vocês que desejam fazer missões através da sua contribuição financeira. Não deixe de ofertar, porque aí é terra fértil e o evangelho está sendo expandido lá no Japão. Então fiquem livres, queridos. Obrigada. Quer ficar com os conselhos ou com a palavra? Posso ficar. Então, sobre os conselhos, eu acredito que dois assim fundamentais é você aprender o idioma da nação que está no seu coração, né? Isso é muito importante para você não chegar assim, onde eu estou, né? Assim, meio aerado, né? E outro conselho é, hoje nós temos 3 escolas poderosas no nosso ministério, que é a primeira, que é a base, né? Que é o Rema, a graduação. Aí a gente tem o Rema, que é maravilhoso, que vai dar uma base na palavra. Você precisa da palavra de Deus. E isso, Amém. assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Bud, Jen, né? Eles terem trazido e essa palavra tão poderosa para a gente, essa palavra revelada, que nos faz realmente dar passos de fé, né? E também nós temos a escola de ministros e a escola de missões. E eu acredito que se você tem um chamado, você deve estar mirando nessas 3 escolas, né, para trazer um fundamento realmente, uma base forte, né, para você ir para o campo. Porque, assim, você precisa, é fundamental, é vital a palavra de Deus na sua vida. E esses fundamentos, assim, que o Rema, a escola de missões, a escola de ministros, elas trazem, é muito, muito importante, né? E outra coisa também é a questão de você operar na igreja local. A gente sempre diz que, olha, você não vai fazer lá fora o que você não faz aí na sua igreja local, né? Então, serve o teu pastor, serve com amor, né? Serve como você realmente tivesse... Pensa assim, olha, eu estou aqui, mas eu me imagino lá fora. Então, o que eu vou fazer lá fora? É o que você vai fazer aí na sua igreja. Né? Então, serve mesmo. Assim, procura servir... procura um departamento para você se dedicar, mas procura também você se envolver na igreja. Pergunta o pastor o que ele está precisando, né? Assim, onde ele te vê, porque de repente, como o pastor ele tem uma visão mais abrangente, de repente ele olha para você e te vê atuando em algum departamento. Então, eu aconselho, tenha essa conversa com o seu pastor, né? Para ele te direcionar e te guiar assim, nessa fase da sua vida. Muito bom. Aleluia. Então, a palavra que nós temos é essa de João 20, 21, que diz assim, né?
Eu vou fazer questão de ler. Posso citar já de cor, mas vou fazer questão de ler. João 20, versículo 21 diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, né? Ou seja, já era uma segunda vez, no mínimo, que ele já estava enfatizando isso para os discípulos. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E aí, em João 9, no versículo 4, ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Ou seja, essa palavra é para a igreja, porque nós somos a luz do mundo aqui. Cristo é a luz do mundo e Cristo agora está em nós. Eu costumo dizer para os meus filhos, todos os dias quando ele vai para a escola, eu pergunto para eles, quem é você? Então ele diz, eu sou brasileiro, sou nova criatura, sou homem de Deus, forte e corajoso e tenho a mente de Cristo. Amém. Né? Exatamente para que não perca a identidade de quem ele é, pela necessidade de aceitação social, de querer ser aceito no grupo de japoneses, logo eu quero ser aceito como japonês. Não. Você tem que ser aceito como ser humano, não necessariamente como japonês. Porque nenhum estrangeiro, nenhum, sabe o que é nenhum? 0%. Aqui ele fala 0%. Né? 0%. Nenhum 0% é aceito como japonês. Você pode até ganhar nacionalidade, você pode até ter o documento de japonês, mas quando ele olhar para a sua cara e para a sua cultura e para o seu comportamento, ele não vai te aceitar como japonês. Então, é necessário que tenhamos uma identidade muito forte, né, de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, é a maior e mais importante e verdadeira identidade. Né? E segundo, nessa identidade, ela carrega uma missão. Nessa identidade tem uma missão. E a missão é, né, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então ele diz, é necessário, enquanto dia. Que história é essa, missionário, enquanto dia? Porque quando o arrebatamento chegar e que tirar a igreja, vai ser tempos de trevas e que não vai ser fácil se pregar o evangelho aqui sem a igreja estar aqui. Vai ser um tempo de julgamento para os incrédulos e pecadores e um tempo para que a palavra se cumpra para os judeus. É uma promessa de Deus para os judeus salvá-los nesse tempo de julgamento. E que Jesus vai se revelar para os judeus como, de fato, eles estão esperando, aquele rei salvador que vai tirar eles do domínio que vai acontecer do anticristo sobre Israel e Jerusalém. E aí Jesus vai voltar na nossa companhia, né? Nós estaremos na companhia de Jesus nesse momento. Então, o tempo é agora. E ele disse, assim como o Pai me enviou. E como foi que o Pai enviou Jesus? Cheio de graça, cheio de poder, cheio de conhecimento. Quando Jesus precisou, apareceu o anjo para socorrer. Quando Jesus precisou, ele foi tirado do meio da multidão quando queriam apedrejá-lo. Ele, né? Paulo sofreu, mas ele também não foi desamparado. Paulo foi praticamente ressuscitado 2 ou 3 vezes. Paulo, a serpente picou ele olhou para a serpente e disse, rapaz, eu tenho que chegar em Roma, eu vou cumprir minha missão, e jogou a serpente, quem tem que morrer é você e não eu. Né? Então, nós podemos comer qualquer coisa, contanto que oremos antes, com muita fé, em algumas circunstâncias, sem atentar a Deus, e nada vai nos fazer mal algum. Ele nos deu o poder dele, o nome dele, para expulsar demônios e curar os enfermos, e mal algum nos atingirá. Então, só que para isso precisamos desenvolver a nossa fé, né? E ter a ousadia de viver como Cristo viveu, porque ele disse, eu vos dou a minha palavra. E ele disse mais, Cristo disse assim, olha,
Pai, eu dei a tua palavra para eles e eles a receberam. O Senhor me deu a sua palavra e eu a cumpri e nós somos um. Então, Senhor, eles receberam a tua palavra. Que eles também sejam um, João 17. Que eles também sejam um contigo, como nós somos. Ou seja, Jesus estava dizendo, Senhor, assim como o Senhor cumpriu a sua palavra em minha vida, quando eles abrirem a boca em meu nome, que o Senhor cumpra a sua palavra neles também. Amém. Então, querido, meu Deus do céu, você que está nos ouvindo aí, não tenha receio. Não existe campo missionário pior ou melhor do que nenhum outro. Eu sei que você está passando dificuldade aí agora no Brasil mesmo. E eu falo com você, se você tem alguma dor, está enfrentando algum sintoma, ou espírito de medo e de terror chegando para você, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu libero para você receber cura. Se você está com dor no seu corpo, eu digo, seja curado agora, no nome de Jesus. Eu digo mais, não tenha medo de sair nas ruas, não tenha medo de falar com as pessoas. Tome seus cuidados, pode usar máscara, pode tomar banho de gel, mas não tenha medo de falar o evangelho. Não tenha medo de, se necessário, impor as mãos sobre os enfermos, porque, amado, eu digo, eu não vou contrair essa doença. Se esse vírus bater em mim, é ele que vai morrer, certo? E eu não vou transmitir para ninguém, eu não vou ser nenhum agente transmissor, de modo algum, nem eu, nem minha família. Amém? E no nome de Jesus, sejam todos abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, viu? É uma honra mesmo para a gente ter recebido vocês aqui na nossa live. E eu creio que quando estiverem por aqui, pelo Brasil também, a gente faz um contato. E vocês estiveram aqui em 2017, né? De férias no Nordeste e passaram aqui na igreja. Eu lembro que pela manhã vocês dois com seus filhos conheceram a nossa igreja. E saibam que a Igreja Verbo da Vida de Garanhuns está aberta para vocês e ama a vida de vocês. Então, pessoal, nós vamos deixar aqui o cartaz com os dados da conta bancária deles para vocês que desejarem ofertar na vida deles. Muito obrigada, viu? Pode falar. Nós estamos com um projeto novo que se chama Ame para a Vida. Eu não tenho como registrar aqui, já estou dizendo que esse nome está registrado aqui para nós. É Ame para a Vida. Ame para a Vida é amor máximo em educação para a vida. Então, aqui chama NPO, no Brasil chama ONG, né? É uma organização sem fim lucrativo, com o objetivo de realmente socorrer tanto brasileiros, hispânicos, estrangeiros de modo geral, e os japoneses que quiserem vir também. É um projeto que auxilia a adaptação no país e a ponte para a cultura japonesa. Então, nós precisamos de muita ajuda nesse sentido, porque nós vamos oferecer algumas coisas, quase tudo gratuitamente, mas algumas coisas nós vamos ter que pedir a ajuda dos pais, e alguns, às vezes, não têm a visão necessária para isso, e a gente precisa abençoá-los, né? Então, pode se envolver com a gente, precisamos de muita ajuda na parte de mídia, de design, de envolvimento, e até de alguns profissionais que nós vamos envolver. Alguns trabalhos nós vamos oferecer online, outros trabalhos nós vamos fazer presencialmente, que é o mais importante, né, com as crianças e com os pais, e isso vai ser muito importante. Maiores informações, procura a gente nas redes sociais aí, a gente ame para a vida. Então, é um sentido duplo, né? O cara aprende para viver aqui, mas aprende para a vida eterna. Amém. Muito bom. Depois manda um videozinho para a gente, que a gente compartilha também no grupo da igreja, para o pessoal que não pôde estar aqui também conhecer esse projeto. Muito obrigada. Arigato. Sayonara. Dois tachimashite, né? Oi, Yasumi-nasai. Dois tachimashite. Hai. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou. Hai. Também